Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Alexandre. Estou fazendo esse vídeo para poder falar um pouquinho a respeito do que eu estou vendo no mundo e da situação em que nós estamos vivendo. O mundo é dividido em duas classes. É dividido entre os filhos de Deus, aqueles que realmente foi salvo e regenerado pelo sangue de Cristo, o qual Deus escolheu antes da fundação do mundo, e que ouve a voz do seu pastor, o único pastor, pastor verdadeiro, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador e Redentor. E existe aqueles que não creem, e dentro daqueles que não creem, existe aqueles que dizem que creem, mas creem numa mentira, creem num falso cristianismo, creem no cristianismo que é inventado pelo sistema corrupto, que trabalhou e que trabalha de todas as formas para poder distorcer a verdade revelada na palavra de Deus, o verdadeiro Cristo. Salomão, no seu livro de sabedoria, que está na Bíblia, certa feita ele diz que tudo que existe já foi. Tudo o que existe já foi um dia, já existiu. Não tem nada que venha à existência o qual já não tem existido antes. É esse o pensamento, é essa a sabedoria de Salomão, a sabedoria dada por Deus. E é assim que eu creio. Não há nada de novo debaixo do sol. Por muito tempo eu me perguntava, se Salomão hoje fosse vivo e ele visse, ele olhasse toda essa tecnologia, tudo que nós temos, será que Salomão diria a mesma coisa? Será que ele olharia para os aviões com alta tecnologia, os barcos, os carros, as máquinas, as estradas pavimentadas, sistema financeiro, computador, internet? Ele diria: o que existe já foi no passado, já existiu, já houve uma existência, e não há nada novo debaixo do sol. Porque essa é a indagação de muitas pessoas. E aí, para muitos dentro da igreja, para muitos cristãos, isso não tem resposta. Porque quando a história é analisada, quando é voltado
analisar o tempo de Salomão, nada disso existe. Não tem uma existência de máquinas. Não tem carro, não tem avião, não tem nada. Então como é que Salomão, em toda a sabedoria dada por Deus, poderia falar uma tolice? Como ele poderia falar uma tolice tão grande dessa? Temos a NASA, temos os cientistas, os super cientistas no mundo todo. Temos CERNs, temos grandes estudiosos que pela mídia e pelo sistema é colocado como os grandes sábios e conhecedores da nossa época. Então Salomão foi um tolo ao falar uma frase dessa. Tudo que existe já existia. Alguém poderia pensar, mas Salomão está dizendo é a respeito da sua época, a respeito da época dele. Salomão ele está olhando para o seu tempo, o tempo dele, e ele está falando do que ele via, sua cultura, na sua cultura, no seu tempo, já existia antes. Mas será que ele estava falando só disso? Será que não existe um fundamento para que essa palavra de Salomão permaneça para sempre? Porque se essa palavra veio do próprio Deus, na boca de Salomão, da sabedoria pura que Deus deu a ele, então deve existir em todos os tempos algum fundamento para isso. Então será possível que Salomão tenha razão até hoje? Eu digo para você, com toda certeza, uma boa resposta é um sim ou um não. E a minha resposta é sim. A palavra de Deus permanece para sempre. Salomão falou a todos os tempos, porque a palavra de Deus ela dura para sempre. Salomão falou iluminado pela sabedoria verdadeira de Deus, pelo Espírito de Deus. Ele mesmo, no seu tempo, não tinha a compreensão e exatidão do poder das palavras que estava revelando. Não o poder de falar, não essa bobagem de que as palavras têm poder, que é ensinado aí, essa teologia da prosperidade, dentro da teologia do iluminismo, dentro da teologia, dentro dessa crença do positivismo, né? Dessa autoajuda. Não há esse poder de você falar palavras e essas palavras ter um efeito positivo ou um efeito negativo. É o que a palavra dele está revelando, que é a mesma coisa que Cristo fez. Não adianta pessoas ficar pegando o que Cristo ensinou e falou e ficar repetindo como se fosse um papagaio, que nem algumas igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade pega as palavras e ficam repetindo, como se a repetição, Jesus proibiu a repetição,
tivesse alguma força, como se Deus tivesse um compromisso com a força da repetição de palavras positivas. Não é isso que eu estou dizendo. É a força da revelação do conhecimento verdadeiro por trás. O que essa palavra está revelando? Essa capacidade de entender que de fato a palavra está revelando, dentro da teologia moderna, dentro da teologia que nós temos hoje, ela se perdeu. Ela não consegue acompanhar o tempo, porque o tempo se tornou o meio pelo qual se interpreta essa revelação. É uma teologia sistemática ao inverso. A teologia hoje, ela lê a palavra de Deus com desconfiança, pegando o conhecimento humano hoje, de tecnologia, o conhecimento filosófico, toda a capacidade de imaginação e compreensão e entendimento do mundo hoje, e vai para a palavra de Deus. Isso se chama, e Deus falou muito com Israel, que foi o que levou Israel ao cativeiro na Babilônia e o seu exílio, foi exatamente isso. Deus permitiu que o povo fosse punido primeiro pela falta de capacidade de ler o mundo à sua volta e pegar da palavra de Deus, da revelação de Deus, para transformar o mundo à sua volta. Não. O que sempre foi feito é o mundo e sua sabedoria e seu conhecimento levado para a palavra de Deus para poder gerar conhecimento. E isso se chama prostituição. Na Bíblia se chama você pegar o que é do meio do mundo e tentar colocar junto com a palavra de Deus para tentar fazer uma compreensão correta e exata da palavra, do entendimento verdadeiro. Como é que Salomão tinha razão nas suas palavras? Porque Salomão vivia num tempo diferente, uma cultura diferente, tecnologias diferentes, meio de sobrevivência diferente, pensamento filosófico diferente, teologia diferente, tudo diferente. Como é que ele pode dizer uma coisa e essa coisa permanecer para sempre? Então o primeiro passo é entender que o que ele falou, ele não falou de si próprio, mas ele falou de um conhecimento que é revelado e dado pelo próprio Deus, que é coerente em todos os tempos, em todas as épocas. É a mesma coisa do que Pedro, quando perguntado, o que dizes que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala para Pedro, Pedro, bem-aventurado sois, que não fosse carne que revelaste, ou não foi as coisas do mundo que revelou, mas foi de Deus. Deus revelou a Pedro aquela verdade que permanece até hoje. Mas em seguida Pedro é repreendido por Jesus. Jesus fala para Pedro, afasta-se, Satanás, porque não cogita das coisas do alto, mas cogita das coisas da terra. Então isso mostra que mesmo os homens, em tempos diferentes, épocas diferentes, teologia diferente, conhecimento diferente, mundo diferente, tecnologia diferente, proferem coisas que vêm da parte de Deus e que esse pensamento permanece para sempre, porque é uma revelação que vem do próprio Deus
E é uma verdade absoluta. E não é uma verdade que não possa ser examinada. É uma verdade que pode ser comprovada. Por exemplo, dentro do que eu estou falando a respeito de Salomão, como é que Salomão pode dizer que não há nada novo debaixo do sol? E isso serviria para os nossos dias de hoje. Não há novo nada debaixo do sol. O que existe hoje já existiu no passado. Já houve uma existência. Mas como é que houve? Sendo que nós não vemos nada na arqueologia, na paleontologia, em todos os meios que estudam o mundo antigo, na história, nas histórias contadas, sobre o que vivemos hoje. É aí que está. É aí que está o problema. O maior dos nossos problemas é a historiografia. A historiografia, ou o meio pelo qual estudamos a história no mundo moderno, existiu e ainda existe e está em processo, e ainda está em processo, e esse processo ele é mantido dentro das academias, dentro do que se tornou as universidades e os meios de propagar-se a história. O ocultamento, sim. Existe uma outra história da raça humana que ela é mantida escondida. E ai e louco, até dentro das igrejas, ai e louco daquele que tentar resgatar essa história e contar fatos e verdades que são ainda palpáveis do que de fato é a raça humana. Porque desde o advento do iluminismo, desde o advento de famílias ricas e milionárias que controla a área do estudo e do conhecimento humano, esse plano vem sendo mantido para esconder as verdades que muitas vezes está na cara, está na cara, mas que não podem serem estudadas, que não podem serem pesquisadas, que não pode ser colocado em debate, porque isso é proibido, porque o sistema vigente ele detém o monopólio e o controle de todo o conhecimento atual. E esse conhecimento ele é falso, enganoso, e ele é colocado de propósito dentro das escolas, academias, universidades, para poder manter as pessoas presas dentro de uma ilusão, de uma construção do mundo inventado e fictício, o qual não existe base de verdade. Existe um tempo, existe um tempo na história onde houve uma grande divisão entre duas épocas. E essa divisão é uma catástrofe. E essa catástrofe
ela está espalhada pelo mundo inteiro. E essa catástrofe, pelo sistema, ela é difusa pela ciência evolucionista. Ela é contada com várias probabilidades de acontecimento. Quando nós temos a certeza absoluta que houve um acontecimento e que esse acontecimento ele tem um tempo o qual a gente pode voltar nele e ter certeza, porque as evidências na Terra mostram claramente que houve uma interrupção no tempo. Houve uma intervenção numa raça humana brusca, de um espaço de mais ou menos um ano. O sistema da Terra passou por uma intervenção. E essa intervenção, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela narra em Gênesis, que é o dilúvio. Então existe dois mundos. Existe o mundo pré-diluviano, e sabemos muito pouco, muito pouquíssimo, que é proibido falar, é proibido estudar, é proibido qualquer menção. Por isso que a palavra de Deus ela é desprezada até dentro das igrejas, até dentro dos historiadores cristãos, dentro da historiografia cristã. É levado em consideração a história do mundo e não levado em consideração a história bíblica em relação às tecnologias e tudo o conhecimento que nós temos hoje. Muitas coisas são tidas como não verdadeiros, lendas e mitos falsos, porque houve um grande ocultamento, porque foi considerado como, depois do dilúvio, voltar àquela vida antiga, voltar às práticas pré-diluvianas, era considerado como viver debaixo da maldição de Deus. Porque se Deus acabou todo mundo pré-diluviano por causa das práticas e da vivência deles, pós-dilúvio, o ímpeto e o interesse de se ensinar era esconder e ocultar todo esse mundo pré-diluviano, para que as próximas gerações que foi passando e que chegou até nós não voltasse a esse mundo antigo pré-diluviano, as práticas antigas. Mas não teve como isso não acontecer, porque logo em seguida, já na época de Abraão, a gente já vê esses povos já voltando e praticando. E muito da linguagem e da escrita, ela voltou à tona de novo. Porque no próprio livro de Gênesis, diz que Deus repartiu as terras depois do dilúvio, depois de Noé, entre povos e línguas. De novo. E cada povo que foi tomar conta das suas terras, e que aumentou e que prosperou, muitos deles tinham o conhecimento do mundo pré-diluviano, contaram essas histórias, foram contando, e encontraram coisas que o dilúvio não conseguiu cobrir. O dilúvio não conseguiu cobrir. Tive que dar uma pausa, pausei, mas já voltando. Então existe um mundo que foi acabado, que desapareceu debaixo do dilúvio,
muitos lugares foi soterrado, continentes foram criados. O Egito antigo é uma amostra do que era o mundo pré-diluviano. Existe, gente, existe uma história não contada corretamente. Existe uma história que foi deturpada. E não há nenhuma tentativa de voltar, procurar entender como isso de fato aconteceu. Mas o que o povo pôde aproveitar, o que as pessoas sem Deus pôde aproveitar do conhecimento desse povo do passado, muitos dos escritos que sobreviveram, escritos em rochas, escritos em barro, escrita cuneiforme, foram reescritos. Muito do que contado de história de geração em geração pelos filhos e descendentes de Noé foram reescritos, foi passado para frente. E muito da religião, do ocultismo, floresceu de novo, voltou às práticas. Mas muito do que eles tinham, principalmente tecnologia, que são tecnologias que nos heliógrafos, nos escritos, no que sobrou, no que se pode se ver, no que se estuda, o que se descobre dentro da geografia, que consegue ser revelado através de escavações, os desenhos, as escritas antigas pré-diluvianas, tudo que eles conseguiram deixar de escrito, que pôde ser descoberto, narra um mundo pré-diluviano tecnológico, narra um mundo que tinha um conhecimento e o domínio da energia, não energia como nós vemos hoje, não com as ferramentas, que é a forma de se fazer energia hoje, que é diferente, porque mudou o próprio clima, mudou o próprio sistema, houve uma mudança no sistema. Outras formas de se obter energia, e que alguns estudiosos de hoje descobriram, e estão descobrindo essas formas, e estão tentando fazer uma forma de obter energia de uma forma mais limpa, sem a necessidade de poluir o meio ambiente. Porque toda a evidência, uma grande evidência, que é as pirâmides do Egito, que agora estão descobrindo, existem estudos arqueológicos que falam que as pirâmides não era para faraó, não era só para túmulo de faraó. Alguém pode ter dado essa intenção depois, mas as descobertas revelam formas e maneiras que agora estão descobrindo que é possível se obter e dominar a energia a partir daquela forma. Porque hoje, a partir do iluminismo, para obter o controle de todo o conhecimento, eles dizem que os únicos meios possíveis de se fazer energia são os conhecidos, que isso são descobertas novas, que isso faz com que o homem, com que a hipótese da evolução seja verdadeira, porque eles narram um homem vindo das cavernas,
E o homem das cavernas não tinha essa capacidade. Então, se o homem vivia nas cavernas, como é que o homem ia ter domínio de energia? Como é que ele... Se o homem só... A primeira descoberta foi fazer o fogo. O fogo... Como é que... Isso é dentro da historiografia ensinada dentro das universidades, de todos os estudiosos. Esse meio de compreender o mundo do passado, essa ideia é loucura. Será? Existem muitos artefatos que foram descobertos e achados que revelam que sim, esses povos, aqueles que ainda conseguiu ficar fora da lama, que não foi soterrado totalmente, que pode ser descoberto, existem sim evidências fortes de que de fato o ser humano no passado ele tinha um domínio de energia. Gente, esse conhecimento ele é muito complexo. Para chegar numa compreensão razoável que eu cheguei até aqui, e ainda estou falando só por cima, existem muitas outras coisas, existem muitas outras descobertas, existe no mundo inteiro, existem muitas evidências que, se eu for falar, eu passo o dia inteiro falando. Existe muita evidência que não é colocado a estudo, não é pesquisado, não é ensinado, não é passado para frente. Por quê? Porque isso geraria uma nova forma de pensar, uma nova forma de raciocinar. Isso influenciaria as pessoas a dar credibilidade à Bíblia. Porque a Bíblia vem desde Gênesis até aqui e vai no futuro e mostra até o final de tudo. Então, o grande propósito deles de esconder tudo isso é esconder a verdade bíblica, que a história bíblica ela acompanha as evidências que são achadas na arqueologia. A arqueologia, na verdade, ela se tornou um meio de fraudar a história, porque tudo que é descoberto não procura um raciocínio lógico e um entendimento lógico do que a própria natureza revela em si mesma, que com certeza levaria